Boa noite. Olá, Boa olá. noite. Boa noite. Já deu nosso horário. Eu vou iniciar aqui, em respeito ao horário de todos. O webinar vai ser gravado e a gente vai disponibilizar posteriormente também. Então, sem prejuízo, já iniciarmos. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Basement Talks. A gente faz, né, diversos webinários para a gente falar de temas relevantes, temas quentes envolvendo gestão e governança societária, controle de equity, incentivos de longo prazo, livros societários digitais. E hoje a gente vai falar sobre esses temas todos, mas mais relacionado a cooperativas. Eu sou a Ana, eu sou head de produto no Basement, e o Basement, para quem não conhece, é uma plataforma de gestão e governança societária. A gente quer descomplicar a governança societária das empresas, independentemente da forma societária, sejam empresas limitadas, sociedades anônimas e cooperativas também. Então, a gente faz aí a gestão dos livros sociais, controle das participações, quadro societário, assembleias, documentos, incentivos de longo prazo. Hoje a gente já tem mais de 500 empresas gerenciando, né, a sua vida societária no Basement. Em 2021, a gente foi adquirido pela Vortex, que é uma empresa de infraestrutura para o mercado de capitais. Então, hoje a gente também está fazendo parte desse ecossistema maior da Vortex. No tema que a gente vai abordar hoje, com cooperativas, a gente convidou as nossas queridas aqui, Juliana e Steph. Vou deixar elas se apresentarem, né? Ninguém melhor do que elas mesmas para falarem de si. Então, por favor, Juliana. Boa noite, todo o pessoal que está acompanhando aí nesse encontro, né? Para a gente falar um pouquinho mais sobre livros societários, cooperativas, ESG, vai ter de tudo aqui. Eu sou um pouco tímida, assim, para ficar falando de mim, me apresentando, não parece, mas eu gosto de resumir como uma pessoa que resolve problemas de empresas. Acho que isso fica mais simples, uma resolvedora de problemas por natureza. Atuei muitos anos já em cooperativa. A minha formação, a minha base do ISD vem dessa estrutura do jurídico e depois passando pela área de governança corporativa dentro de cooperativas. Então, a minha paixão pelo ISD nasce da governança em cooperativas que já têm uma natureza voltada para essas boas práticas da natureza ESG, inclusive. E aí, depois, em 2019, com essa minha experiência interna, atuando em cooperativas, eu abri a minha consultoria e comecei a explorar outros tipos societários. E foi muito interessante nesse processo todo, né, que eu consegui entender como as cooperativas têm uma natureza voltada já para essas boas práticas que muitas empresas, às vezes de capital aberto, ficam muito ali na regularização, mas não tem a natureza, o espírito da estrutura filosófica mesmo. Então, basicamente é isso. Eu sou advogada por formação também e estou aí fazendo o voo da águia, entendendo as melhores práticas para trazer o melhor para as pessoas que buscam adequar o cumprimento da lei e melhores estratégias de negócio também. Muito bom. Obrigada, Juliana. Por Obrigada. favor, Esther. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Esther, né? Pelo meu sotaque, vocês já sabem que eu venho do Rio, mas tem minha formação, né, universitária no Rio. Depois eu fui para São Paulo a trabalho. E lá eu conheci a cooperativa, né? A sociedade cooperativa. Eu tive o prazer de trabalhar durante 8 anos no sistema CESP, né? Atendendo aí todas as cooperativas do estado de São Paulo, de todos os segmentos, né? Transporte, crédito, saúde, consumo, trabalho. E agora, né? Estou na cooperativa Ailos, uma cooperativa de crédito, né? E trabalhando diretamente aí com a governança de cooperativa de crédito. Então, assim, falar sobre esse tema de governança em cooperativas, para mim, assim, é um prazer enorme, né? Apesar de ser algo que eu trato no meu dia a dia, é algo que eu também gosto. Então, para mim, terminei o trabalho e continuo falando, é um prazer, assim, muito grande. Eu acho que a gente vai ter uma troca boa aqui, né, para ajudar as cooperativas e quem se interessa também pelo tema. Perfeito, muito obrigada. Bom, para colocar todo mundo na mesma página, né, sobre o tema que a gente vai falar hoje aqui,
A gente vem aí de uma pandemia que obrigou as empresas a digitalizarem seus fluxos de trabalho em todas as frentes, né? Inclusive no jurídico, no societário. E, além disso, a gente conta também com essas 3 regulamentações específicas aqui que a gente cita, que são as instruções normativas do DREI, a 81, a 82 e a 79, que tocam muito nesse tema que a gente está trazendo aqui hoje, né? Então, a 81 falando aí especialmente de participação e votação à distância, então, todos aqueles eventos societários, assembleias e reuniões feitos fisicamente, com as pessoas localmente, votando ali em papel, né, de modo físico e presencial, e como que a gente faz agora para fazer tudo isso no digital, né? Como que a gente digitaliza todo esse processo, o antes, o durante, o depois, que tem várias especificidades, e aí, quando a gente fala de cooperativas com centenas, milhares de cooperados, né, que tem uma complexidade muito grande, como isso afeta esse ecossistema. E a gente tem a IN 82 e a 79 falando de livros societários, então a 82 em 2021, decretando o fim dos livros societários no papel, a gente parte para o digital, e aí a 79, que revisou alguns pontos da 82, para resolver, né, algumas coisas que não estavam muito claras ali, principalmente quando a gente fala dos livros em branco, e de trazer o legado de todos aquele monte de livro físico para o digital. Então, esse é o contexto, uma transformação digital que impactou a transformação nos processos ali do jurídico, do societário, e essas regulações que também, de acordo com isso, né, levando os fluxos, os processos para esse ambiente digital. E aí a gente entra no tema das cooperativas, né, como isso vem afetando as cooperativas. A gente tem uma proposição aqui de algumas perguntas, alguns temas, mas a gente não precisa se prender exatamente a elas. Fiquem à vontade também para mandar perguntas, e aí é com vocês agora. Então, a gente, quando fala aqui das assembleias digitais, né, justamente, a gente tem o pré-assembleia, tem vários processos ali que a gente tem que fazer, a convocação, a instalação, as deliberações, o durante das votações, as listas de presença, o depois. Como vocês percebem aí o impacto dessa questão das assembleias, da digitalização em relação às cooperativas? Bem, Ana, na época, né, da pandemia, como você falou bem, a pandemia ela mudou muito a nossa vida, mudou os nossos hábitos, né? A pandemia mudou o jeito que a gente enxerga até o nosso próprio tempo, né? E muita coisa, de fato, foi para o digital. A gente, às vezes, não sai de casa para fazer alguma coisa que a gente pode fazer em casa mesmo, digital, né? E eu me lembro bem dessa época, porque eu já atendia, né, cooperativas no estado de São Paulo, e a pandemia veio, assim, no momento do ano, bem em março, né? Um momento do ano em que acontece o evento social mais importante das cooperativas, que é, de fato, a AGO, né? A AGO ela acontece ali no terceiro mês do ano, né? Até março, para as cooperativas em geral, e para as cooperativas de crédito até abril. Então, as cooperativas já estavam se preparando para realizar essa AGO e veio a pandemia. Né? Nesse período assembleário, é comum a gente receber muitas dúvidas das cooperativas, né? Mas nesse ano específico as dúvidas foram assim demais e a gente não sabia até como responder porque nós não tínhamos segurança jurídica nessa época, né? E as cooperativas, mas eu preciso fazer minha assembleia, né? A assembleia ordinária, ela tem pautas obrigatórias que a lei traz, né? A prestação de contas, a eleição de um novo conselho de administração, conselho fiscal, a deliberação das sobras, né? As cooperativas elas não têm lucro, mas elas têm sobras, e essas sobras vão ser deliberadas no momento da assembleia, no momento da GO. Então você fica sem prestação de contas naquele momento, você fica sem deliberação de sobras, as sobras retidas, e sem eleição de um novo quadro, né, de administradores. Então foi um período bem tormentoso, né? As cooperativas não podiam, de fato, fazer assembleia, até que veio, né, naquela pressão do mercado, porque as SA e as limitadas também não podiam fazer, né? Era uma regra de não aglomeração para todos. Então, saiu a MP
né, na época 931, que foi uma MP que tratava sobre as assembleias digitais, alterando então a Lei 5764, né, para a inclusão lá do artigo 49A, que possibilitou tanto a Assembleia Digital quanto a participação do cooperado à distância. E em seguida veio a IN, na época 79, né, depois foi transformada para 81, falando exatamente como seriam, né, como se daria, como deveria se dar essa assembleia. E as assembleias digitais, naquele momento, elas foram assim uma novidade, um desafio para as cooperativas, né? Mas elas se adequaram perfeitamente àquilo, né? Eu posso te falar assim que da minha vivência, a gente até pensava, nossa, será que depois que acabar a pandemia as assembleias digitais vão continuar, né? E de fato continuaram. Esse formato digital ele veio na época da pandemia e se perenizou, é muito comum. Hoje as cooperativas fazem tranquilamente assembleias, né, digitais e os cooperados participam, né, sendo de forma remota ou mesmo pelo boletim, né, de voto à distância, que é uma outra possibilidade. E é algo assim que realmente veio para ficar, né? Falando aí dessa questão de convocação, a convocação ela não muda, né? Permanece de fato a mesma coisa, a não ser para as cooperativas de crédito, né? Que tiveram agora também uma inovação recente, com a aprovação de uma lei complementar no ano passado, que fala que a convocação ela pode ser só pelo site da cooperativa. Fora isso, as outras permanecem, né, com a convocação aí tríplice, colocando na cooperativa, publicando em jornal e também enviando, né, cartas aos cooperados. Vou deixar a Juliana comentar um pouquinho aí dos outros pontos. Sim, eu achei muito interessante esse ponto da transformação. Você pegou essa época antes, né? E antes dessa transformação, já as ferramentas já existiam, né? Existem já muitas possibilidades em trazer isso de uma forma mais segura, mais automática, mas o que eu tenho observado é que, infelizmente, aqui no nosso país, nós precisamos de uma regulamentação para que as empresas se atualizem, né, e se adequem ao que o mercado exige. Então, precisa de um compliance, precisa de uma lei, precisa de um normativo para fazer essa mudança. Então, é uma resistência muito mais de comportamento. Acho que é aquela insegurança de, vai ficar no digital, isso. Onde fica a nuvem? Eu preciso do papel, eu preciso ver. Então, é muito mais dessa disposição de estar preparado para a mudança do que a ferramenta em si, a operacionalização, a resistência ela acaba pela própria natureza, né, da mudança, mesmo as pessoas ficam resistentes, mas a partir do momento que isso é implantado, a gente percebe uma otimização dos recursos, do tempo das pessoas e até uma aderência total mesmo, assim, é muito engraçado, né, os conselheiros, não quero, depois que as coisas começam a funcionar, eles entendem que isso aumenta a produtividade também, e facilita toda a comunicação. Então, realmente é uma mudança de comportamento mesmo, a maior barreira. E não um dos pontos que eu acho interessante que a Esther falou, dessas normativas, né? A gente está falando de uma lei de 1970. Então, a pessoa que atua na parte da estratégia, da gestão, ela não precisa e nem deve ficar apegada a uma legislação. O processo de legislação no nosso país, ele é muito lento estruturalmente. Então, ficar apegado também ao que a lei ou normativos dispõem para fazer essa transição é arriscado, dando em consideração a velocidade que o mundo está, a mudança das empresas. Então, não esperar a lei, não esperar essas alterações normativas para fazer, olhar sempre o que as empresas que têm um maior aparato tecnológico, né, que tem maior disposição para acompanhar o mercado e começar já a fazer essa adequação para que esse caminho fique muito mais tranquilo depois vindo uma lei, né? Bacana. E em relação à tecnologia, como que foi essa incorporação, assim, de passar a ter que operar, né, novas tecnologias, incorporar isso no processo, mudar esses processos? Como vocês veem essa parte? Bom, eu particularmente vejo que depende muito do tipo de cooperativa. Se nós temos
uma liderança formada por um determinado fit de executivos que tem vamos colocar assim, né, a maioria, conselho, diretoria, que é 55, 60 a mais, existe um pouco de resistência por falta de conhecimento da facilidade, talvez, que esses avanços podem trazer. Por isso é importante quem atua com governança e quem atua com essa parte da secretaria em si, ou advogado societário que cuide, mostrar esse processo. Acho que isso é importante, mostrar a ferramenta, ter essa educação de colocar isso para acontecer de uma forma mais natural e orgânica, sem uma imposição, para que eles tenham essa vontade de fazer aquilo pelo benefício que aquilo traz, né? Então, acho que depende muito. As experiências que eu tive em cooperativas tinham esse público, né? Que era com uma idade acima de 55, 60, mas aí a Esther pode compartilhar também a experiência dela, e eu acho que isso é um fator. Eu mesma, né? Tô com 37 anos, assim, e eu vejo a galera com 17, 18, a velocidade que eles naturalmente conseguem mexer, entender onde está intuitivamente, é uma questão geracional também, a gente não pode deixar de falar nisso, né? Então, esse papel de quem traz essas ferramentas, de quem está ali nessa ponte da intermediação, precisa levar em consideração essas dificuldades geracionais também. Não adianta, vamos fazer aqui, vamos implantar, se o uso disso depois não acontece. Uma coisa que eu vi em algumas situações com o portal de governança especificamente, não só a Assembleia, mas portal de governança, é que mesmo com a ferramenta, a adesão, às vezes, da consulta dos materiais era muito baixa. E aí você entender lá o que acontecia, uma pessoa imprimia os documentos e entregava para o outro lá e pedia para a secretária levar as cópias físicas. Então, mesmo tendo acesso no portal, o comportamento acabava impedindo daquele acesso, né? E aí você tem um problema de segurança, de dados, enfim. Então, ter esse jogo de cintura em conduzir essa transformação geracional é fundamental para fazer com que isso aconteça de uma maneira eficaz. De fato, isso que a Juliana falou é algo que a gente vê na prática, né? Por vezes a gente tem a alta direção, né, com um pouco mais de idade, mas, por outro lado, o quadro social também vem mudando muito nos últimos anos, né? Porque a cooperativa, ela se mostra, né, atrativa também para os jovens, porque o jovem, ele além de querer dinheiro, né, ganhar dinheiro com o seu trabalho, ele também tem muito essa questão de propósito, que a cooperativa, a sociedade cooperativa tem, né? Então, a gente vê que esse quadro social está mudando muito, né? E uma coisa que eu acho interessante, né, que eu sempre comento, assim, é que os efeitos que você vê, por exemplo, na pandemia, nas pessoas, e os efeitos foram para as organizações, eu acho que a cooperativa, ela sente muito mais esses efeitos de mudança nas pessoas indo para as organizações, porque ela é uma sociedade de pessoas, né? Enquanto uma SA, por exemplo, ela é uma sociedade de capital, só importa ali o capital que você integralizou. Né? Na cooperativa, não. A pessoa do sócio, as características dele também influenciam na sociedade. Então, ele carrega muito disso para a sociedade. Então, é uma sociedade muito dinâmica. E como esse quadro social ele vem sendo, né, de pessoas um pouco mais jovens, vem se renovando, as ferramentas digitais, elas também precisam chegar, né? Ainda mais com a pandemia. Uma coisa que eu achei bem interessante, assim, do normativo do DREI, e até na época, né, que era o André, que era o diretor do DREI, ele falava e batia muito nisso, é que, assim, o DREI, ele não engessou a ferramenta. Então, ele não falou, tem que ser uma ferramenta assim. Não, ele deu características, né? Olha, você precisa disso, disso, precisa de segurança, você precisa resguardar, né, ali a assembleia. Mas é algo que é acessível tanto por uma cooperativa muito grande, que tem recurso de contratar um sistema caro, quanto por uma cooperativa pequena, né? Que talvez seja uma cooperativa, exemplo, de jovens arquitetos que se reuniram e eles não querem gastar com orçamento com isso. Então, eles podem tranquilamente usar uma ferramenta gratuita e realizarem suas assembleias, né?
que eles vão conseguir facilmente registrar essa ata, né, posteriormente na junta. Então, essa questão das ferramentas digitais, eu acho que também é uma realidade, assim como as assembleias, é uma realidade mesmo, né? Apesar da alta direção, isso que a Ju falou, que realmente acontece, eu acho que esse quadro social se renovando, isso tem trazido essa necessidade mesmo das ferramentas digitais, né? Bem bacana, acho que vocês tocam pontos importantes, né? Além da plataforma, das ferramentas, não é só colocar um sistema e achar que está resolvido, né? Tem todo um treinamento, uma mudança de comportamento, uma adaptação dos fluxos de trabalho também, né? Bem bacana. Bom, eu vou pular aqui para o próximo tópico. A gente fala de livros societários, livros societários digitais, né? Então, a gente tinha lá um livro físico e a gente passa a ter um livro digital. Um ponto importante que a gente gosta de falar aqui no Basement é que a diferença entre o livro estático, o digital estático e o inteligente, né? Então, o estático seria, eu posso pegar uma planilha, então, se eu for, não, por exemplo, uma empresa pequena, uma cooperativa pequena, e não tiver tanta complexidade, eu posso montar uma planilha e pronto, eu tenho um livro digital, né? Mas conforme as empresas têm um contexto, um cenário mais complexo, muitas operações societárias, isso se torna muito difícil, né, de você conseguir montar. Então, no Basement, a gente tem o livro digital inteligente, que a partir das operações que você registra na plataforma, ele automatiza essa parte da criação do livro, né? Então, você não fica preocupado em toda vez ter que montar um livro linha por linha. Você registra as operações, que é como se você estivesse registrando a sua vida societária, e a partir disso, você tem um livro gerado. E acredito que para as cooperativas deve ser um pouco caótico, né? Porque são muitos cooperados, muitas operações. Como que vocês veem essa questão dos livros? Como que foi esse impacto? Como está a adaptação? Bom, assim, na minha experiência, eu vejo que o livro digital, né, o livro societário digital, ele sempre foi um anseio muito grande das cooperativas, né, mesmo antes da pandemia. Então, justamente porque essa questão das pessoas, né, as pessoas não acreditavam, não, Esther, mas eu vou ter que ter aquele livro de capa preta para redigir minhas atas, né? Então, você vai ter que ter esse livro, né? Mas, ou então, quando as cooperativas também registravam folhas soltas, né? E depois imprimiam as atas e assinavam. Por vezes a impressão saía errada, você tinha que cancelar aquela folha. Sempre foi algo muito caótico essa questão de escrever no livro ou você imprimir, ter o físico mesmo, né? E a gente também não tinha segurança jurídica para falar sobre os livros digitais, mas a gente possibilitava e dava as instruções para você mitigar o risco, né? Porque, como a Juliana falou, a lei das cooperativas, a lei geral, né? Ela é de 71, e lá ela fala, claro, olha, os livros sociais obrigatórios, né? Que é o livro de matrícula, lá que você tem a relação dos sócios, né? E comprova lá a posse daquela cota. Então, o livro de matrícula, o livro de assembleias, o livro de presença, o livro dos órgãos sociais, né? Conselho, conselho fiscal, conselho de administração, diretoria. E os livros obrigatórios, todos em papel. A lei fala, você pode ter livros, ou você pode ter folhas soltas, ou você pode ter fichas. Então, quer dizer, fica muito difícil fazer uma interpretação de que você pode ter livros digitais, né? Mas a gente dava lá as instruções, as orientações de como resguardar e mitigar esse risco, né? E com a pandemia, isso também foi acelerado, né? Veio a IN 82, que era uma IN assim, um pouco confusa até no início. A gente demorou para se adaptar, o mercado como um todo, foi novidade para todo mundo, né? Não só para as cooperativas, mas para as outras sociedades também. E nesse momento em que saiu a IN 82, a gente ainda tinha esse entrave, né? Porque a IN é uma instrução normativa, e aí a gente vai lá para a questão da hierarquia das normas, né? Eu tenho uma lei que fala isso, tem uma instrução normativa que possibilita. Então, ficava aquela coisa um pouco difícil de você harmonizar, né? Então, saiu essa IN 82, a gente ainda ficou meio assim, e aí, no final do ano de 2021, saiu a Lei 14.195, foi uma lei assim bem badalada,
não sei se vocês se lembram, era a lei, foi intitulada até Lei do Ambiente de Negócios, né? Querendo aí elevar a categoria do Brasil para ter um ambiente de negócios mais amigável ao empreendedor. Porque aquele ranking, né, do Doing Business, que avalia esse ambiente de negócios, o Brasil estava muito embaixo. Então, foi um esforço do governo para tentar mitigar alguma regulação, né? E várias coisas foram mitigadas nessa lei, e essa lei dispôs sobre a alteração da lei das cooperativas. Então, a gente teve lá a IN no início do ano, foi em fevereiro, salvo engano, a IN 82 falando dos livros digitais. E aí, em agosto, a gente teve essa lei 14.195, incluindo lá na lei das cooperativas que elas poderiam ter livros digitais, né, com todas as letras. E esse artigo que foi colocado na lei sobre a possibilidade de livros digitais, ele remetia a uma instrução normativa do órgão federal, que é o DREI. E sabia-se, né, pela interpretação lá, que essa instrução normativa que a lei citava era a IN 82. Mas a IN 82 é uma IN geral, não é uma IN só para as cooperativas, né? E eu acho muito engraçado isso, até, que depois saiu a IN 79, no ano seguinte, e essa IN incluiu um artigo na IN 82, uma disposição muito bizarra, que fala assim, essa disposição também se adequa para livros de cooperativas. Então, assim, eu imagino já, porque a junta comercial é um órgão, né? Todo mundo sabe que é um órgão muito burocrático, né? Ela tem um entendimento muito restrito. Então, como não tinha uma regulação específica para livros digitais de cooperativa, foi preciso incluir um dispositivo falando, olha, o que está aqui na IN 82 também serve para as cooperativas, tá? Assim, até engraçado, é um artigo solto lá embaixo na IN falando dos livros das cooperativas. Então, hoje, assim, a gente tem um ambiente muito seguro para as cooperativas possuírem livros digitais, né? Porque você tem a lei falando, olha, você pode ser livro digital. Você tem instrução normativa que fala de livros digitais, né? Traz toda a regulamentação, inclusive esse dispositivo lá, né? Salvo engano, é o artigo 19C, que fala especificamente das cooperativas, e tem todo um ambiente para ter. Mas quando a gente vai para a prática mesmo, sabe, Ana? O que a gente percebe é que as cooperativas ainda estão caminhando para ter livros digitais, né? Ainda está uma coisa assim um pouco lenta, eu diria, sabe? Diferente lá do que aconteceu nas assembleias, que foi assim, olha, veio a pandemia, você precisa mudar, porque você precisa fazer a GO, você precisa fazer prestação de contas, você precisa eleger, sua cooperativa vai parar. Né? Diferente disso, lá atrás, os livros societários, embora fosse sempre um anseio das cooperativas, ele não é algo urgente, eu diria. Né? Então, a gente tem segurança, elas querem, mas é algo que está sendo estudado. Isso porque a própria IN, ela fala que os livros que você tem, você pode manter. Então, assim, a cooperativa, ok, eu tenho aqui algumas folhas em branco ainda que eu registrei, eu vou usando elas por enquanto e vou me adequando aí aos livros digitais. Mas, na minha visão, assim, é algo que vai chegar também para ficar, né? Assim como as assembleias digitais, o livro digital. Mas, na minha visão, né? Eu não sei, a Ju vai poder falar um pouco da realidade dela lá, é uma realidade de que a gente ainda está, né, as cooperativas se adequando, entendendo como que é a norma, vendo o cenário, vendo como a junta se manifesta em relação a isso, né? Mas eu acredito que vai ser algo bem, assim, da realidade mesmo das cooperativas. Interessante. Isso que você falou, Esther, do senso de urgência, e vejo cada vez mais a necessidade de nós que atuamos como governance officer, como advogadas societárias, ou que faça essa gestão desses documentos, contar a história de uma outra forma, porque vamos pensar o seguinte, não é urgente se a gente olha simplesmente pelo olhar da lei de cooperativas ou que diz a disposição da digitalização dos livros societários. Mas e se eu guardo esses livros dentro de um armário
que não tem chave e vai um funcionário lá e olha dados pessoais de conselheiros, tira uma foto, usa aquilo para outros fins, violação de LGPD. Ah, isso nunca aconteceu. Uma ideia aqui, tá, gente? Uma hipótese. Imagina, isso não vai acontecer, né? A gente sabe que pode acontecer esse tipo de coisa, essa violação. Então, esse senso de urgência, quando a gente sai do segmento do tipo societário e olha por um olhar mais amplo com relação a outras regulações, a gente tem já um senso de urgência. Então, novamente, não acho que é só um problema das cooperativas, vejo que é um problema em geral das empresas tomarem algumas decisões muito a toque de caixa, a hora que o negócio pede ali realmente que se apresente uma decisão urgente, com prejuízo de uma multa, de uma restrição, ou de uma exposição pública, ou de perda de cliente, mas esse modelo mental de gerir empresas está ultrapassado. Então, é isso, assim, acho que de tantas coisas incríveis aqui que a Esther trouxe, de tantas coisas que a gente está trazendo aqui, não adianta ter o melhor profissional que te oriente de todas as legislações, vai fazer, né, a gente ali estudar 301 milhão de normas e leis e mostrar se a mentalidade de quem toma a decisão ainda está na forma antiga. Vou fazer porque existe uma exigência. Então, se antecipar é uma realidade urgente hoje. Estar um passo à frente é uma necessidade urgente para qualquer empresa que queira manter a sustentabilidade de negócio. E aí, a gente fala muito do ESG, eu vejo um discurso, às vezes, muito voltado assim, vamos fazer projetos ambientais, vamos fazer políticas para trabalhar a questão relacionada à diversidade. São coisas importantes, é óbvio que são coisas importantes, mas nada adianta olhar para projetos que vão, de repente, despender um capital que a empresa nem tem como aportar se ela não cuida do simples bem feito. Se ela não olha para o próprio negócio, para essa estabilidade, para essa segurança, e num mundo, mais uma vez, num mundo veloz, em que a gente está atravessando já uma crise um bom tempo, o Larry Fink, que é o pai do ESG, que é o gestor, o CEO da maior gestora de ativos do mundo, quando ele trouxe o termo ESG, e o G é da governança, e é tudo isso que a gente está falando aqui, é a governança, ele já anunciou isso lá em 2018, com a primeira carta, que nós precisamos mudar essa forma de pensar. Muitos bancos quebraram e vão continuar quebrando, muitas empresas estão ruindo e vão continuar nesse processo, porque elas estão apegadas ainda a esse modelo de não olhar com uma mentalidade de estar um passo à frente. Então, isso que a Esther trouxe foi muito interessante, dessa necessidade de precisar sacramentar um dispositivo que já estava numa outra natureza legal ali, mas já existia. Então, nós precisamos continuar ainda trabalhando dessa maneira, presos em caixas. Como estar esse passo à frente, olhar de uma forma ampla para esse bom senso, para essa estruturação. Observar as melhores práticas de outras empresas é um bom começo. Não ficar também só ligado ali ao que a normativa diz, o que o mercado pratica. O que as empresas que estão à frente, que estão conseguindo se antecipar, que estão conseguindo trabalhar isso, o que elas estão fazendo? Fazer esse benchmarking é um adicional para isso, a essa preparação e estruturação. Esse passo à frente é fundamental para a sustentabilidade das empresas. Juliana, aproveitando esse ponto que você trouxe, né? A gente está falando aqui, as empresas estão um pouco resistentes a essa mudança, porque, né, a regulamentação, mas em relação à transparência para os próprios cooperados, né? Porque aqui no Basement a gente trabalha muito com essa questão de transparência ótimo. E de os acionistas de empresas SA, ou no caso das cooperativas, os cotistas, e assim por diante, conseguirem, né, entender o que está rolando ali na empresa de fato, e não só porque eu tenho que cumprir lá a lei, a norma e etc. Excelente ponto. Imagina. E toca no ESG também, né? Porque sim, exatamente. Porque, assim, de novo, não adianta despender uma equipe ou um capital para fazer projetos que não fazem parte da própria natureza do negócio para trabalhar um marketing ESG, sendo que a empresa pode ter nas mãos, dentro da própria operação, com um sistema de tecnologia que traga essa transparência, que é
um dos pilares da governança corporativa, né? São 4 os pilares, então é a prestação de contas, responsabilidade corporativa, que acabou virando o ESG, a gente tem a transparência também e a equidade. Então, cumprir a transparência, ela naturalmente, essa prática naturalmente, além, óbvio, de dar essa segurança, você evitar riscos gerenciais e legais, você consegue, através disso, trabalhar a reputação também da tua empresa. Essa percepção dos stakeholders, dos investidores, dos consumidores, do mercado em geral. Então, você aumenta a percepção. E empresas que conseguem comunicar melhor essa percepção de um propósito ligado a boas práticas, elas são mais sustentáveis. E tem uma atração também das outras pessoas com relação ao aporte de capital. Não me recordo agora o nome da pesquisa, mas eu estava lendo recentemente algumas, né? Mas essa achei muito interessante, que quando as pessoas elas se conectam com o propósito de uma empresa, estou falando de investidor, consumidor em geral, funcionários, quando elas se conectam com um propósito, elas tendem a colocar mais dinheiro. Então, no consumo, investindo, ou o funcionário tem um engajamento, uma produtividade maior. Então, o que vale mais a pena? A empresa que quer trabalhar o ESG, focar em estruturalmente se preparar de uma maneira sólida, essa segurança, a gestão de riscos, esse passo à frente tecnológico, e usar isso como uma ferramenta para comunicar ao mercado, sim, olha, eu tenho segurança, eu estou um passo à frente, e atrair esse propósito com pessoas que compactuam com esse valor, ou assim, não, deixa acontecer, o que importa aqui é fazer uma ação de marketing falando que eu estou plantando árvore. Nada contra os abraçadores de árvore, eu sou também, eu amo a natureza, eu abraço super árvores. Sou totalmente pró abraçar árvore, mas nós não podemos esquecer que nós estamos falando de ESG, empresa, não é filantropia, não é organização não governamental. Então, mesmo sendo cooperativa, nós estamos falando de empresa, e que o negócio precisa sobreviver a essas oscilações do mundo, e a transparência ela é um fator decisivo para a manutenção da empresa, reputacionalmente, inclusive. Não, essa questão da transparência eu acho bem importante mesmo. Inclusive, para as cooperativas, eu acho que até mais, porque na cooperativa, né, o sócio ele é muito próximo do negócio, né? Porque é ele mesmo que opera o negócio. Então, se você olha uma cooperativa agro, por exemplo, né, são os cooperados produtores, não tem ninguém que vai trabalhar por eles, são eles mesmos. Então, ele tem interesse em saber o que foi decidido naquela assembleia, entendeu? Apesar dele ter ido, participado, ele quer saber o que está ali. Então, esse acesso para o cooperado, né, das atas, de forma transparente, eu acho que isso faz todo sentido para a cooperativa, né? E uma questão que eu achei interessante da instrução normativa, né? A gente bate muito no DREI, falando, né, sobre como eles são rígidos na junta, mas algo que a gente tem que aplaudir é que ele também não falou como o livro tem que ser. Então, ele não enrijeceu o livro, né? Ele não falou, o livro tem que ser assim. Então, às vezes, a gente pensa no livro, né? Aquela capa, o livro lá de capa preta, que os cooperados arrepiavam o cabelo, aquele livro de capa preta, a gente, às vezes, transfere para o digital. Mas o digital, ele é aberto, né? O livro é o sistema inteiro. Então, eu posso adequar o meu livro à minha realidade, né? O que eu quero mostrar mais ali? Então, acho que a transparência no digital ela ainda é maior ainda do que eu mostrar um livro só. Né? Ali no meu livro eu posso colocar muitas informações, né? O básico é o que a lei fala, mas eu posso colocar mais coisas ainda. E o digital me traz essa oportunidade, né? De ir além. Isso que a Ju falou, eu consigo no digital ir além da lei. Eu cumpro a lei, ótimo, aqueles requisitos mínimos, mas eu consigo inserir questões que, para a minha realidade de cooperativa, da minha cooperativa específica, são importantes, né? E quando a gente fala de governança, a gente fala disso, de transparência, de tornar o negócio, né, viável, sustentável, perene, né? Para que haja essa interlocução de conselho de administração, conselho fiscal, sócio, para que esse conjunto consiga estar bem, uma engrenagem bem feita para que o negócio se perpetue, né? Ótimo. Eu queria complementar isso que a Esther falou com uma situação prática.
quando a gente fala de um processo judicial, que a gente olha os julgados, nós temos a jurisprudência, nós temos entendimentos que norteiam a tomada de decisão com base no que os tribunais decidem com determinado assunto societário. Mas dentro da cooperativa em si, é necessário criar jurisprudências internas para a gente entender a admissão, a demissão de uma sócia. Então, nesse caso específico, de repente o estatuto social não é claro com relação àquele requisito. Então, onde aquela admissão passa por um processo, mas essa aqui não está claro aqui no estatuto, a lei também não diz. Então, por ser uma lei que está ali, em 1970, por mais que tenha essas adequações, às vezes não fala especificamente, porque aquela realidade da cooperativa é totalmente diferente da outra. Uma de saúde, uma de crédito, uma que é ligada ao agro, então são naturezas diferentes. O próprio estatuto pode estar defasado também, as realidades. E quando a gente tem esse registro dos livros, dessa admissão, dessa demissão, dessa exclusão, nós conseguimos fazer essa pesquisa também, essa busca do caminho que foi feito para criarmos, inclusive, jurisprudências internas para auxiliar o conselho e os líderes ali que tomam essas decisões societárias também para próximas, para você ter um lastro daquilo. É você usar os dados, o diagnóstico de situações que já aconteceram de uma maneira registrada, segura, para que você tenha embasamento numa próxima situação. Porque nem sempre você consegue no site do tribunal essa situação judicializada. Mas essa informação ao longo do tempo e com a mudança de equipe também, dentro de cooperativa, que é uma coisa natural, você tem esse lastro dessa tomada de decisão. Então, a partir disso, da tecnologia que faz o mapeamento, diagnóstico, armazenamento dessas informações, dessa busca, existe um infinito de possibilidades em você criar sistemas de boas práticas de governança com essas informações. Então, é legal assim, a gente ampliar o nosso olhar e pensar nessa possibilidade a longo prazo. Bacana. Acho que tem um ponto aqui também que vocês já citaram de boas práticas, né? A gente lançou um e-book recentemente justamente falando sobre isso, né? A gente analisou ali as boas práticas de governança de empresas de capital aberto e tentou trazer, poxa, o que a gente pode aprender com isso, né? Porque isso vai facilitar o meu dia a dia, a minha gestão, e eu queria entender se vocês acham também que assim, a gente pode pensar, nossa, mais burocracia, eu vou ter que ter um sistema, eu vou ter que fazer... Mas será que isso também não facilita ali no dia a dia? Porque se eu tenho tudo organizadinho, eu não diminuo conflitos, de repente, entre os cooperados, eu não resolvo as coisas mais rápido, como você disse, eu acho documentações, jurisprudências, eu consigo aumentar essa produtividade. Vocês veem isso? Esther, quer comentar? Sim, com certeza. Eu acho que quando você dá cada vez mais transparência, né, para o cooperado, você minimiza os conflitos, né? Quando você oculta as coisas, você já põe a pulga atrás da orelha da pessoa, né? Alguma coisa está errada. Então, quando você tem uma governança estruturada, né, e a gente bate muito nessa tecla, que as cooperativas elas precisam cada vez mais irem profissionalizando as suas governanças, e isso tem acontecido, a gente tem visto, mas a gente ainda tem um caminho a ser percorrido, né, para a profissionalização dessa governança e deixar isso cada vez mais transparente. Isso, com certeza, diminui os conflitos, né, porque você mostra ali o que aconteceu, né? O conflito ele se dá muito quando existe uma disputa de interesse, né? Mas se você mostra transparência, e aqui você desfaz o conflito de interesse, né? De forma bem assertiva, assim. Excelente. Acho que a digitalização e a tecnologia, essa unificação dos dados, ela tira a subjetividade na tomada de decisão. Você sai daquele campo ali do eu acho, do eu quero, dos interesses particulares, para olhar para isso de uma forma objetiva. Não é o que eu estou sentindo agora, uma coisa intuitiva, né? É uma coisa baseada em evidências. Então, trazer essa objetividade nesse material que tem ali já todo esse registro, essa informação documentada, auxilia nessas tomadas estratégicas de decisão também. Excelente, isso aí. Ana.
Bom, temos duas perguntas aqui, antes de seguir, então, vou fazê-las, do Daniel Oliveira. Ele perguntou aqui, lá no começo do nosso papo, como fica a representação por delegados? Não sei exatamente acho que com alguma nova regulamentação, né? Uhum. Bom, como a nossa lei, né, geral das cooperativas, ela é de 1971, ela trazia lá algumas possibilidades de representação, a por delegados é uma delas, né? Então, quando a cooperativa ela passava de um número de cooperados, ou quando ela tinha cooperados em determinadas distâncias, ela poderia fazer o sistema de delegados. O que é isso? Uma região elege um representante para que esse representante vá à Assembleia. Então, em vez de todos os cooperados daquela cidade precisarem se deslocar até a cidade sede da cooperativa, por exemplo, geralmente a Assembleia acontece na sede da cooperativa, né? Não precisaria. E aquele delegado representando aqueles cooperados daquela região, porque estavam distantes, né? Essa representação por delegado, ela continua válida e legal, né? Mas diante da questão digital, ela ficou um pouco assim. Eu acho que ela vai cair até no desuso, talvez, tá? Talvez, uma questão minha pessoal. Por quê? Porque através da Assembleia Digital, você permite que o próprio cooperado participe, né? Seja pelo instrumento eletrônico, pela ferramenta eletrônica, ou pelo boletim de voto à distância, né? Que é uma questão que a lei também permite para as assembleias digitais e semipresenciais, né? Que é justamente o boletim, ele é uma instrução de voto do cooperado antes da assembleia. Então, o cooperado, porque o voto, né, ele acontece só na Assembleia, é aquele momento. Então, a Assembleia foi instalada, existe o momento da votação. Mas esse cooperado, ele manda as instruções. Então, ele vota, né, pelo boletim, né, mesmo à distância, e ele também se faz presente. Então, você enviar um boletim de voto é como se você estivesse presente na Assembleia, facilitando, inclusive, questões de quórum, né, para instalação de Assembleia. Então, essa questão dos delegados, né, como o Daniel aí colocou, ela continua válida, tá? Então, assim, é legal. Mas eu acho que talvez ela vá ser bem mitigada, porque você ganha muito mais legitimidade quando o próprio sócio participa do que quando eu mando um delegado me representar, entendeu? Então, assim, eu tenho uma decisão importante na cooperativa, foi uma decisão tomada por delegados. É uma decisão legal? É, mas ela tem muito mais legitimidade, eu não estou falando mais de legalidade, estou falando de legitimidade, se os próprios cooperados votam, entendeu? O engajamento, eu acho que é muito maior. Mas essa representação por delegado, ela continua válida, a lei não foi mudada nessa questão, ela continua ok e válida. Bacana. Acho que o que você coloca é um pouco da transformação digital, vai caindo em desuso, continua válida, mas meio que cai em desuso, né? Legal. O Daniel também pergunta, ele diz, vejo muitas cooperativas realizando assembleias sem quórum, depois saem correndo atrás do associado para buscar assinaturas. Será que vão conseguir fazer isso no digital? No digital não tem desculpa, né? Eu acho que isso facilita, já evita essa estratégia escorregadia que é totalmente legal, né? Mas que a gente que atua com isso, às vezes precisa se desdobrar mesmo na Assembleia e até criar algumas indisposições com relação a isso, a essa manutenção da ordem e da lei ali no cumprimento do quórum, das votações, da presença. Às vezes chega um representante ali, a pauta já foi votada ou quer inverter a ordem porque tem outro compromisso, então é importante frisar que essa prática no digital ela vai ficar a responsabilidade da própria pessoa que participa ali. Se ela quiser abrir ali e não estar e deixar outra pessoa com a senha, é um problema que ela vai eventualmente precisar assumir esse risco legal, inclusive de ter passado para outra pessoa, não ter participado. Então, isso protege a cooperativa
mais ainda dessas práticas, porque você outorga para o outro a responsabilidade ideológica de estar ali fazendo isso. Ele, vou passar a senha para alguém, eu vou colocar ali, não vou participar, só vou votar. Enfim, ele assume esse risco e a cooperativa, tendo isso documentado, esse processo da assinatura, da inserção ali documentada, ela se resguarda eventualmente se tiver alguma alegação ali que fuja do que a lei determina com relação ao quórum também. Bacana. O Alessandro De Martino pergunta como colhemos assinaturas em assembleia virtual. Aí só para falar aqui do Basement, né? A gente tem ali os fluxos de assinatura que você faz pela plataforma. A gente também tem votação via WhatsApp, né? Mas, por favor, falem aí o que vocês têm visto. Bem, a assinatura das assembleias digitais, né? A assinatura da ata, ele está falando, né? Ela pode ser, a ata, ela não precisa necessariamente ser uma ata digital. Aí a gente vai para essa questão, né? A assembleia, ela é digital, mas a ata, ela pode ser digital ou não, tá? Então, a instrução normativa, ela delimita e diferencia bastante isso. Se você optar por fazer uma ata física, a mesa, né, vai precisar assinar essa ata, ou física, ou mesmo por certificado digital, né? Tanto faz, mesmo que ela for física. Agora, só lembrando que a assinatura aí, né, na ata, ela é uma assinatura da mesa, então do presidente, né, e do secretário que lavrou a ata, tá? Então essa assinatura ela continua, pode ser física ou pode ser por certificado digital, né? Não diferencia. Aí quando você for registrar lá na junta, a junta ela tem algumas exigências, né, em relação à assinatura digital. Você precisa ter um código, né, hash, para poder localizar e ver que foi aquela pessoa de fato que assinou. Então, não é qualquer assinatura digital que a junta aceita. Mas isso é uma questão, assim, burocrática de junta, né? Em termos gerais, a assinatura ela pode ser física ainda, ou ela pode ser digital, né, via certificado digital. Legal. O Geraldo Rosa da Trindade diz para a gente: a Lei 5761 de 71 nos proporciona várias possibilidades de adaptação, só precisamos de outras trilhas. O Alessandro comentou que, no caso, não da ata, mas da confirmação de presença dos cooperados. Tinha perguntado se era da ata, lista de presença. Olha, a lista de presença, ela também é a mesma coisa. Ela pode ser um documento físico, né, que depois os cooperados vão assinar. E a junta também aceita, nesse caso, a comprovação de acesso dos cooperados no sistema. Então, o sistema ele consegue puxar ali quem entrou, né? Quem ingressou com aquele código que foi enviado. Então, ela aceita isso também como prova de comparecimento, tá? A lista de presença. Tecnologia é ótima, né? A gente vai resolvendo. Tem acesso, tem a assinatura, certificado digital, WhatsApp, votação. Para fechar, a gente tem uma última pergunta aqui, antes das reflexões finais. O Geraldo pergunta: vocês acham que o mundo digital possibilitará a criação de políticas de sucessão nas cooperativas, a exemplo das CREDs, que são obrigadas? Acho que não é nenhuma questão de possibilitar, já é possível, né? Acho que vai à disposição da cooperativa querer estar um passo à frente e estruturar isso de uma maneira pioneira e já adaptar com as ferramentas que tem. Então, como a Esther bem falou, né, a questão da hierarquia das normas. Se você tem uma ideia de negócio, passar por uma análise jurídica é ilegal? Estou infringindo a Constituição? Estou infringindo a lei de cooperativas? Estou infringindo algum outro tipo de norma? Não. Se você não tem infração de nenhuma lei e é uma prática que outras empresas atuam, por que não? Acho que essa é a pergunta. Por que não? Legal. Eu falei que era a última, mas agora são as últimas, vai. Os livros societários, a Ana Paula Souza pergunta: os livros societários são por quantidades de folhas ou são fechados por ano? E se a junta tem dado exigência no registro desses livros que estão acumulados? Olha, os livros digitais, eles podem ser registrados na junta por um período.
Então aí você não fala mais de folhas, né? Folhas a gente falava lá, livro de capa preta, ou folhas em branco, quando você registrava só as folhas, né? Agora você fala de períodos, então você faz a certificação lá na junta da abertura do seu livro e você fala de quando a quando você vai registrar atos ali, tá bom? Então, assim, a junta ela não fala que tem que ser um prazo pequeno, assim, tem que ser 6 meses, um ano, 3 anos, mas, assim, aconselhável, né? A gente aconselha que seja um período do exercício social da cooperativa, né? Que seja aí de 1º de janeiro até dezembro. Então, tudo que você fizer de assembleia ali, essas atas vão ser registradas e guardadas nesse livro digital. Porque, na verdade, você só registra, né, a abertura, fala quanto tempo ele vai durar o encerramento. E tudo que você colocar ali, os arquivos, foi tudo que você fez durante o ano. E algumas juntas têm uma limitação de tamanho também, né? E aí também não poderia ser talvez um tempo tão grande por conta do tamanho do arquivo, né? Sim, sim, como varia muito em relação às juntas, né? Precisa de fato olhar qual é a junta do estado em que ela está e a cooperativa está, mas a norma em si ela fala de períodos, né? Legal. E sobre os livros acumulados, acredito, né? Os livros físicos, o legado, o passado. Olha, eu acho que isso é muito legal, porque até por questão de acumulação, né? Fica assim, aqueles armários e às vezes até contrata-se storage, né, para você começar a guardar, porque é uma coisa muito grande. E essa possibilidade, né, que a EN 79 de 2022 trouxe, de você poder pegar esse legado todo, digitalizar, eu acho que é muito bacana, principalmente por essa questão histórica da cooperativa, né? A cooperativa, a sociedade cooperativa, você vê que é uma sociedade muito assim também afetiva. Então as pessoas elas gostam de saber a história daquela cooperativa, muitas vezes porque o pai, o avô já foi cooperado ali, ou o bisavô foi sócio fundador. Então eu acho que é interessante você conhecer a sua história e talvez até procurar alguma informação ou outra. Então, a possibilidade de você digitalizar tudo, o seu legado, eu acho que é bem bacana. E é possível, né? Não sei, não entendi se foi essa pergunta que a pessoa fez, mas sim, é possível você digitalizar todo o seu legado estando legalizado, né? Não é só Uhum. uma digitalização. E se Passando pela livrar, né? junta. Eu Se quero livrar do bastante monte de papel, né? Eu quero agregar aqui o que a Esther falou, além de usar essa informação para contar a história e para contar a história da cooperativa, engajar as outras pessoas com isso, trazer essa comunicação, esse olhar de negócio é importante também. Embora a cooperativa não trabalhe necessariamente pelo ganho de capital, por lucro, é um negócio. Então faz uma conta simples do imóvel, da área que ocupa, aquele armário lotado de livro antigo, faz a conta e põe isso na ponta do lápis, numa estimativa. Essas empresas que fazem o arquivamento, às vezes você olha ali, tem contratos de 10 anos, 15 anos, 20 anos, que fica ali em caixas, e aí quando a Esther já deve ter passado por isso, quando você pede para desarquivar que você precisa consultar, chega outra coisa dentro da caixa, e aí você fica 3 meses esperando de novo chegar aquele material para você olhar aquilo que você precisa. Então, a gente perde com a área locada naquele espaço comercial que poderia ser utilizado ali um outro posto de trabalho ou pegar um imóvel melhor. A gente está falando de custo, a gente está falando da produtividade do profissional que precisa consultar esse material e que nem sempre, isso estando em outro local, é feito de uma maneira dinâmica, como uma consulta digital. E a gente está falando dessa informação aí que a Esther trouxe, e eu concordo 100%, que é você poder ter esse lastro e contar a história da cooperativa, usar isso como um material de comunicação, inclusive. Muito bacana. O Vinícius, o Vini, nosso Vini aqui do Basement, deixou aqui na caixinha um link. A gente tem um e-book também, bem completinho, falando sobre livros, inclusive falando do processo de autenticação na junta e etc. Vale a pena ler. E gostaria de agradecer muito a Juliana e a Esther e deixar um minutinho final aqui para vocês fazerem uma última reflexão, mensagem, contatos e assim por diante, antes de a gente fechar.
Bom, eu quero agradecer a participação de todo mundo que ficou aqui com a gente esse tempo, que interagiu, que aprendeu um pouquinho, e estamos à disposição, né, Esther, Ana, aqui, para quem quiser saber um pouco mais como operacionalizar isso, fazer na prática. A turma da Basement está muito engajada nisso, com essas boas práticas, e agradecer em especial a Ana, que também conduziu brilhantemente aqui a Esther, por esse vasto conhecimento societário, essa aula aqui, dada também com relação a todos esses marcos legais. Eu estou muito feliz de participar aqui. Me chamem sempre que precisarem para a gente poder mudar essa forma de pensar. Olharmos para os negócios como protagonistas nessa transformação que a gente quer tanto ver no mundo. E estruturar a empresa começa fazendo o simples bem feito. Então, essa é a minha mensagem aí. Muito obrigada a todos. Obrigada, Juliana. Bom, também quero agradecer, né, ao Basement, também a Ana, a Ju, por esse bate-papo, foi muito legal. Também estou à disposição, para que vocês precisarem. E acho que a mensagem final é assim, quando a gente encara alguns desafios, como a pandemia e outras questões, transformação digital, né, é uma oportunidade muito grande para a gente mudar, para a gente melhorar, né, para a gente perenizar o nosso negócio de forma segura, né? Então, a segurança jurídica, eu acho que ela nunca vai ser um entrave, né? Pelo contrário, ela é aliada aí do negócio e para a perenidade da cooperativa. Eu acho que as cooperativas são a sociedade assim do presente e do futuro, uma sociedade que pensa nas pessoas, que pensa no sócio, ela está ligada diretamente a propósito, né? E eu acho que a transformação digital vai ser mais um obstáculo aí que as sociedades cooperativas vão passar e vão continuar avançando. Tá bom? Obrigada e um abração aí, gente. Boa noite. Obrigada, Esther. Obrigada, Juliana. Obrigada pela participação de todos. Estamos à disposição e a gravação vai ficar disponível posteriormente para todos. Até logo.